Olá, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida por Deus e por nós também. Uma boa tarde para cada um de vocês que está nos acompanhando a partir de agora. Um dos programas que leva esperança, fé, entendimento e estudo da palavra de Deus, a voz da profecia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a paz e a graça seja com cada um de vocês. Começa hoje mais um estudo da palavra de Deus, onde nós vamos estudar, dar continuidade às cartas de Paulo aos irmãos de Coríntios. E no caso, hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, abrir os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração para estudarmos a palavra de hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo você também, Evandro. Como você está? Como você tem passado? Olá, Leila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer, Bíblia na mão e Jesus no coração. Estamos bem, estamos felizes porque estamos iniciando mais uma palavra. E sempre ao estudar a palavra de Deus, sempre somos transformados, renovados, sentimos mais perto de Cristo. E esse é nosso intuito, certo? Quero agradecer a você que está nos ouvindo na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, com seus amigos, com seu vizinho, no sítio, enfim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sabemos, que sexta-feira tivemos as eleições, então que Deus abençoe os candidatos que se elegeram, que cuidem melhor da cidade. O nosso voto, a nossa voz é que todos eles cuidem da cidade conforme os princípios de Deus. Não estamos falando de político, de candidato, de ninguém, mas só estamos orando para que eles cuidem melhor da cidade. Tanto em Santa Cruz, Oricuri, Bodocó e por todo o Brasil, certo? Essa é a nossa mensagem. Falando de mensagem, temos também nosso canal no YouTube. Isso mesmo, então você que ainda não acessou ou que você já acessa e é inscrito, ativa o sinalzinho lá, o sininho das notificações. Vai lá no YouTube e acessa Novo Tempo Santa Cruz e você verá também que tem todos os programas anteriores. E tem também os nossos contatos, então liga pra gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, caso você não tenha entendido algum programa, caso você queira uma oração, nós estamos aqui dispostos a te ouvir, tá bom? Então entre em contato conosco, porque com certeza nós temos muito o que conversar e ajudar você também. E uma das formas pelo qual também nós tenhamos mais comunhão com Deus, através da oração, lógico, mas também através da música. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical, onde diz que nós somos os mensageiros de Deus. E logo em seguida um rápido resumo do que nós vamos ouvir hoje. Porque baseado no texto que nós vamos estudar, nós devemos levar a mensagem de salvação para todas as pessoas. Então fica por aí, aproveite a música que a gente volta já já. Dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração e abrir o meu coração.
Jesus vai aqui voltar. Cultura Novo Tempo FM. O pregador David Roper certa vez contou que um pastor estava preocupado com a ausência de um homem que normalmente vinha aos cultos. Depois de algumas semanas, ele decidiu visitá-lo. Quando o pastor chegou à casa deste homem, ele o encontrou sozinho, sentado diante de uma lareira. O pastor puxou uma cadeira e se sentou ao lado do homem. Mas depois de sua saudação inicial, ele não disse mais nada. Os dois ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, enquanto o pastor olhava para as chamas da lareira. Então pegou as pinças e tomou cuidadosamente uma brasa acesa das chamas e a colocou de lado. Sentou-se de volta na sua cadeira ainda em silêncio. O seu anfitrião observou em reflexão silenciosa como a brasa começou a tremular e se apagou. Pouco depois estava fria e sem vida. O pastor olhou no seu relógio e disse que tinha que ir embora, mas antes disso pegou a brasa fria e a colocou de volta no fogo. Imediatamente ela começou a luzir novamente com a luz e o calor do carvão aceso ao seu redor. Quando o pastor se levantou para sair, o homem também se levantou e lhe deu um aperto de mão. Então, com um sorriso no seu rosto, ele disse: "Obrigado pelo sermão, pastor. Eu vejo o Senhor na igreja no domingo." Quando li essa história, percebi que muitos sermões são pregados sem palavras. A nossa vida sempre é um sermão a favor ou contra o cristianismo. No capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a partir do verso 2 ele declara: "Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações." Interessante como Paulo lembra que os cristãos são cartas que são lidas pelas pessoas ao seu redor. Mesmo quando estamos em silêncio, estamos transmitindo mensagens para quem nos cerca. Porém, hoje cabe questionarmos o que as pessoas têm lido na carta de nossa vida. Achei muito interessante o que um pregador certa vez declarou: "Nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão." Muito bem, já estamos de volta. Você prestou bastante atenção, ouvinte, de que nós somos mensageiros do Rei do Universo. Então nós devemos sim falar ao mundo que muito em breve Jesus vai voltar, que muito em breve as coisas deste mundo irão cessar. E que enquanto esse dia não vem, que levemos mensagem de esperança a todos os povos. E falando em esperança, convido você nesse momento a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se concentrar agora em Deus, porque nós vamos orar. Santo Deus, querido Pai, bondoso Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse momento que nós estamos aqui, por mais esse dia e por mais esse programa. Obrigada pela semana que o Senhor nos concedeu e que pelo qual agora nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, a carta de amor que o Senhor deixou para cada um de nós. Então, por favor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, repousando sobre nós, para que assim falemos aquilo que é necessário falar, a verdade seja dita e que os Teus filhos coloquem em prática nas suas vidas. Esteja conosco agora, nós te convidamos para esse programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura semanal, como é bom estudar a Bíblia. E hoje o capítulo 3 da carta de 2 Coríntios, em que Paulo fala da excelência do ministério e da nova aliança. Aqui ele enfatiza o que nós ouvimos no louvor, que nós também sejamos mensageiros. Então vamos lá? Ao primeiro versículo até o versículo 6. Convido você a ler comigo a minha versão da Bíblia, a nova versão internacional. Mas você acompanha aí conosco. Versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram
que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos dar uma pausa aqui e entender o que Paulo está querendo dizer. Meus queridos, hoje em dia, como também em Corinto, para você ingressar, para você participar de algo, de algum evento, você precisa de um convite, não é verdade? Aqui Paulo também fala que para ir para certos lugares ou para ir para outra igreja, você precisa de uma carta de recomendação. Isso acontece conosco hoje também. Por exemplo, você sai de um determinado emprego e aí o seu patrão pode enviar uma carta de recomendação para uma nova empresa pelo qual vai trabalhar. E nessa carta vai lá estar escrito os seus atributos, suas qualidades, suas qualificações, para que assim a outra empresa possa aceitar você. Hoje em dia também não é diferente com a Igreja de Deus. Eu mesma já preguei em Pernambuco, como também no Espírito Santo, e para isso eu precisei levar uma carta de recomendação assinada pelo pastor da minha igreja para a Igreja de Espírito Santo, para que assim eles entendessem pelo qual eu estou apta para exercer tal função, ou seja, pregar. Fiz uma semana de oração lá. E assim está certo, porque pare para pensar, queridos, você permitiria qualquer pessoa entrar na sua casa sem ser convidado, sem você conhecer, sem você saber? Não é? Então Paulo já começa perguntando, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Nós começamos outra vez a nos recomendar? Você, caro ouvinte, você se recomendaria para ir a algum lugar pregar? Você se recomendaria a alguma igreja pregar? Ou como ele diz, será que nós precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Ou seja, Paulo está dizendo, você está realmente qualificado para a função pelo qual você foi comissionado? As pessoas vão confiar no seu trabalho? As pessoas vão confiar em você? Então é isso que Paulo está perguntando. Então, será que nós precisamos de carta de recomendação? Ou nós mesmos somos essa carta que as pessoas precisam ler? O que seria, não é, Evandro? O interessante é que Paulo fala aqui a respeito sobre carta de recomendação, mas podemos ver também aqui, por detrás dos versos, subentendido a palavra confiança. Podemos ver que carta de recomendação é o seguinte, digamos que eu vou, eu, Leila, qualquer pessoa, vai para outro estado, digamos lá para São Paulo, para uma igreja, pregar lá, os irmãos de lá, eles não conhecem a gente muito bem. Então, eu ligo para o pastor, faz uma carta de recomendação. Aí o pastor vai e fala, Evandro é uma pessoa boa, que prega bem, eu recomendo, aceitem eles e tal. Ele faz uma carta dizendo que eu sou uma boa pessoa, que eu já tenho cargos, que eu já prego, que eu já tenho boa índole. Aí os irmãos da cidade de São Paulo vão lá e ver, então ele é uma boa pessoa, então ele pode pregar. Porque na igreja, não pode chegar e deixar qualquer pessoa pregando sem conhecer a pessoa. Vai que essa pessoa fala alguma coisa errada no púlpito, que desvia a fé das pessoas. Então, no lugar da pregação, não pode ser qualquer pessoa. Então precisa de uma carta de recomendação. E uma carta de recomendação geralmente requer um pouco de confiança, como eu havia dito. Não se pode colocar qualquer pessoa, então tem que ter uma confiança, acreditar que essa pessoa é de boa índole. Então, nós mesmos temos que ser
uma carta de recomendação para todas as pessoas, e o verso 2 explica que nós temos que ser lido por todas as pessoas. O que quer dizer? Por onde quer que eu passe, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e etc., por onde eu passo, que eu demonstre que eu sou uma carta lida e que as pessoas me leiam e vejam Jesus Cristo. Um bom cristão, um bom testemunho. É isso que a gente pode ver aqui no verso 2, lida por todos. Mas essa leitura que as pessoas vão me ver, ela tem que ser escrita não com tinta, não com roupa, não com boa aparência, mas sim com o Espírito do Deus vivo. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, do Gálatas capítulo 5, verso 20 a 23, a gente já lê os frutos do Espírito Santo, que é bondade, amabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, as pessoas têm que olhar para mim, e ler entre aspas, né, e ver uma pessoa que tem um bom caráter, que tem uma boa índole. Eu vi até uma frase de um amigo que ele colocou, ele disse o seguinte: um bom sorriso abre portas, mas um bom caráter te faz entrar por essa porta e te deixar do outro lado da porta. O que adianta você ser uma pessoa sorridente, carismática, mas ter um mau caráter? Não vai a lugar nenhum. Então, um cristão ele tem que ter um bom sorriso, um bom caráter, boas atitudes, boas ações, ser e demonstrar um realmente filho de Deus, um servo de Deus. E no verso 5, ele fala que a capacidade vem de Deus. Então eu tenho que ser um cristão, não por mim mesmo, mas que Cristo me molde, que me transforme para ser um bom cristão. Porque à medida que eu me torno um bom cristão por meus próprios motivos, aí eu vou acabar sendo um cristão orgulhoso, que se acha prepotente. Ou seja, essa carta, quem deve ler são as pessoas, mas quem escreve essa carta é Deus. Muito bem, isso mesmo. E essa carta que ele escreve é eu e você. Então, por exemplo, Deus escreve, como ele falou aqui, não é em papel, não é em tábuas de pedra, é no coração. E Deus escreve no meu coração: seja uma pessoa gentil com as outras, seja uma pessoa fiel, honesta, seja uma pessoa que saiba amar o próximo. Então, quando a pessoa ler isso em mim, aí vai ver não a Leila, mas o autor da carta, exatamente, que é Deus. Então, as pessoas leem em nós. Então, nós temos a Bíblia Sagrada, sim, mas essa Bíblia Sagrada ela tem que estar dentro do nosso coração e da nossa mente, para que assim, essa mesma carta que a gente lê com os olhos aqui, no papel, as pessoas possam ler com o testemunho da nossa vida, com as nossas atitudes, as nossas ações. Porque muitas vezes as pessoas não sabem ler, não sabem escrever, mas elas sabem olhar e entender o caráter de uma pessoa. É verdade, é isso mesmo. Então, esse aqui é um ponto interessante, né? Que a gente tem que demonstrar que é um bom cristão. E eu achei interessante também o verso 3, que ele fala que não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, olha só. Então a lei eu preciso guardar dentro do meu coração e não fora de uma tábua, fora do meu coração. Isso aqui, e tem outros trechos também da Bíblia que relatam que nós hoje somos o Israel espiritual lá do Egito Antigo, né? Ali de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então somos essa continuação, não literal, mas de uma forma espiritual. Então a gente tem que guardar os mandamentos de Deus, obedecer a Deus e ter as ações de Deus, não em tábuas fora do nosso coração, mas dentro do nosso coração. A lei, o amor, as ações, tudo tem que estar dentro do nosso coração, mas lembrando, um coração de carne, não um coração de pedra. E essas atitudes, automaticamente, elas saem de dentro para fora, não é? Então, é esse o conceito. Então, querido ouvinte, eu pergunto a você, o que as pessoas leem quando vê você? O que as pessoas veem? O que as pessoas entendem quando faz uma leitura de você? E eu não estou falando de leitura externa, ou roupa, ou alguma coisa do tipo, ou aparência, mas no seu caráter, na sua personalidade. Então pare para pensar.
tá bom? A gente vê muito, né, Leila, as pessoas olhando, nossa, como aquela pessoa é metida, patricinha, é aquela pessoa, só quer se achar o bombadão, não é? Mas no fim é outra pessoa. Então que as outras pessoas olhem para você e vejam Cristo. Esse é o ponto principal. É o ponto principal, que olhar para você, veja e pensa, ali vai um cristão, ali vai uma mulher de Deus, certo? Vamos continuar aqui agora no versículo 7 até o versículo 11. E Paulo continua dizendo o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E, se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Muito interessante isso aqui. Paulo aqui ele menciona o momento glorioso em que Moisés ele subiu ao monte, chamado Monte Sinai, em que ele passou alguns dias lá, e que nesse tempo, nesse período que ele ficou lá, se não me engano foram 40 dias, e Moisés recebeu as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas dos mandamentos. E ali, por estar na presença de Deus, ele voltou com um rosto glorioso. Ele voltou com um brilho diferente. E aí é como Paulo disse, então assim, como é que eles poderiam suportar tão glorioso quem estava na presença de Deus? E aí, fazendo esse paradigma para nós hoje, o que as pessoas estão vendo? Será que estão vendo em nós também uma pessoa gloriosa? Ele disse, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Por quê? Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Então, Paulo está dizendo, ele se revestiu de glória. Mas por que ele se revestiu de glória? Porque ele estava em contato com o próprio Deus. E aí o povo não podia olhar cara a cara com ele por causa da glória dele. Ou seja, ele estava num corpo e estava gloriosamente revestido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele esteve muito tempo com Deus. E é isso que acontece, né, Ivana? Nós, quanto mais estamos na presença de Deus, quanto mais temos comunhão com Deus, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais tenhamos comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, mais ainda nós nos parecemos com Ele. E aí as pessoas quando vêm dizem, nossa, eu estou admirada dessa pessoa porque ela é diferente. Ela é uma pessoa realmente que transpira, que tem atitudes, que fala de Jesus. A gente olha para ela, a sua roupa, o seu andar, o seu jeito e o seu caráter demonstra igualdade com o próprio Deus. Que lindo! Muito lindo. Uma coisa interessante é que Paulo aqui ele conta a história de Moisés, que quando Moisés estava lá falando com Deus, o seu rosto brilhava tanto que as pessoas não conseguiam nem ver. Assim como você está andando em uma estrada no escuro e vê um carro, né, na sua direção, aquelas luzes se batem, você não vê nada, aquele clarão. Era assim o rosto de Moisés, tão iluminado que era tão forte que não dava nem para olhar. Aí entra o verso 9, se Moisés estava tão glorioso no seu rosto, mas ele era pecador, cometeu falhas, cometeu erros, mas mesmo assim era glorioso, imagina o que ainda está para vir, né? Que é glorioso o mistério que produz justificação, ou seja, a glória de Cristo, a luz de Cristo.
Então, se a luz do rosto de Moisés já era algo muito forte, imagina a luz de Jesus Cristo, que é uma luz que irradia e que destrói qualquer trevas, que destrói qualquer demônios, e não há nada que possa parar. E é interessante que essa luz a gente não consegue enxergar, mas vai chegar um dia que a gente vai enxergar lá no céu, junto com Cristo. A gente hoje é pecador e o pecado impede da gente ver o rosto de Cristo. Mas quando eu e você e todos nós estiver lá no céu, em nome de Jesus, a gente vai poder ver Jesus face a face. Assim como você vê o seu pai, a sua mãe, a sua família e seus amigos, pessoalmente. Então, esse texto aqui, ele nos mostra o quanto nos dá esperança de esperar. Se o que já temos da Bíblia, se o que já temos as histórias, já é algo maravilhoso, imagina mais glorioso que será por vir. Que essa seja a sua esperança, meu irmão, em ver essa luz celestial, a luz de Jesus Cristo. E outro ponto muito importante, Evandro, é que essa gloriosa face, esse brilho todo, ele não é temporário, porque a gente sabe que logo depois, né, Moisés cometeu algumas coisas, e é claro que foi diminuindo esse brilho dele, mas Deus garante que essa vida gloriosa, esse brilho glorioso nós teremos para sempre, é permanente, tá? Do versículo 11, como ele diz, porque se o que se desvanecia, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, há momentos em que, por exemplo, eu e você podemos cair. A gente começa, por exemplo, nossa carreira cristã, é batizado, é aquela pessoa gloriosa, é aquela pessoa tão fervorosa. Aí, com o tempo, você já pode ir diminuindo, aí você já não é tanto como antes do começo. Assim como Moisés também. Como Moisés foi desobediente, em vez de falar com a rocha, bateu na rocha, então ali já tem uma certa desobediência, aí esse brilho vai caindo, digamos assim, né? A nossa vida também. A gente corre esse risco também. Mas quando nós nos arrependemos, como nós vamos a Cristo, como nós vamos a Deus, pedimos perdão e mudamos de vida e conseguimos nos consagrar, esse brilho, ele pode voltar. E melhor ainda, como Paulo disse, ele pode voltar e ser para sempre. Então, caro ouvinte, pense, medite que você tenha o brilho de Cristo, a glória do Senhor, mas não somente temporário. Enquanto estivermos aqui, mas que permaneça esse brilho para quando Jesus voltar, esse brilho que você tiver no olhar, essa glória que você tiver na sua vida por causa de Jesus, seja permanente. E o interessante é porque assim, eu não consigo imaginar se o rosto de Moisés estava uma lanterna, se estava um poste, aquela farol imenso, sabe? Eu não consigo imaginar se ele, olha, meu rosto está reluzente, olha só, eu não sei. Mas o fato é que as pessoas viram a luz dele. E então isso pode ser aplicado a nós. Nós não conseguimos ver a nossa própria luz. Talvez sim, talvez não. Mas o mais importante é que as pessoas vejam também as nossas luzes, né? A nossa luz. Então, assim como também Moisés estava irradiando luz porque estava com Deus, que você também irradie luz para que as outras pessoas olhem e vejam, essa pessoa anda com Deus, porque ela transmite uma luz, transmite uma paz, transmite uma tranquilidade. Essa é a nossa mensagem, irmão. Então que a gente permaneça nessa vida gloriosa que é estar com Jesus, e que assim as pessoas, como a gente viu anteriormente, leia essa carta que somos nós, porque nós somos a Bíblia aberta que o mundo precisa ler, e nós somos a luz do mundo que o mundo precisa enxergar. O próprio Jesus disse que nós devemos ser luz do mundo, sal da terra, e que a nossa vida seja um testemunho fiel dessa luminosidade e desse sabor de esperança. Amém? Vamos agora então continuar, agora no versículo 12, onde há o Espírito do Senhor, aí também há liberdade. Então eu convido você a continuar a leitura, agora a partir do versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança.
Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retido porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, querido, nós temos uma tal esperança, não é? Você tem a esperança de algo acontecer, de algo que como diz, a esperança é esperar confiante de algo melhor. Por exemplo, nós temos a esperança, e a maior e a melhor de todas, de que Jesus vai voltar para eliminar de uma vez por todas todo esse sofrimento, inclusive a morte. Então ele diz que temos tal esperança. E o que fazemos com essa esperança? Devemos mostrar muito mais confiança. A gente vive num mundo em que cada vez mais a gente sabe que está indo ladeira abaixo, que está se acabando. Mas quanto mais as coisas ruins acontecem, que a gente aumente nossa esperança. Quanto mais as coisas ruins estão acontecendo, é aí que nós devemos mostrar mais confiança. Por quê? Como Jesus disse, a nossa redenção se aproxima. Parece meio antagônico, parece meio sem sentido. Quanto mais as coisas ruins, aí é que a gente deve ter esperança, é que a gente deve pensar que deve ter que ter mais confiança? Exatamente. Porque Deus trabalha dessa forma. Ele trabalha não como o ser humano desejou, então na mente finita do ser humano, mas Deus é muito mais poderoso. Então nós temos que ter essa esperança e mostrar muito mais essa confiança. Quando, por exemplo, qual é a sua reação? Você que é cristão, não estou perguntando de qual denominação você é, mas que você se denomina cristão. E quando alguém para perguntar para você e pergunta: esse mundo não tem esperança, esse mundo que vai acontecer, o que eu devo fazer? Qual seria a sua resposta? Quando uma pessoa desesperada, que perdeu um ente querido, uma mãe que perdeu seu filho, ou alguém que perdeu para um câncer, ou um pai de família que perdeu seu emprego, ou aconteceu algum acidente, e essa pessoa desesperada pergunta para você, que é cristão, que conhece a Bíblia, que esperança tem? O que essa pessoa pode ouvir de você? O que eu acho interessante é que o verso 12, ele é poucas palavras, mas é tão importante aplicar que até de hoje em diante eu vou começar a praticar isso do verso 12. Porque digamos que você está na entrevista de emprego e você quer mostrar confiança para a pessoa que está entrevistando você. Como você demonstra mais confiança? Tendo esperança, né? Então, você tem confiança de que, como você confia que Jesus vai voltar, a gente mostra esperança. Então, esperança e confiança são muito irmãos. Precisam uma da outra para uma se fortalecer a outra. A gente tem que ter esperança no nosso coração e confiança na nossa mente. Isso é muito importante. Daí, então, Paulo ele fala a respeito sobre Moisés, sobre o véu, sobre a questão da antiga aliança, né? Você pode perceber no verso 14 que Paulo fala a respeito que quando é lida a antiga aliança, né, se colocado um véu. E no verso 15, de fato, até o dia de hoje. Então, quando Paulo está falando aqui até o dia de hoje, não é no ano aqui de 2024, é na data em que ele estava escrevendo aqui as Escrituras. Então, até o período das Escrituras, muitos deles, quando lia o Antigo Testamento, seja até o Pentateuco, melhor dizendo, né, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos,
Números e Deuteronômios, no tempo aqui da Escritura eles colocavam um véu, uma representação de respeito à palavra do Senhor, né? Creio que até hoje, no ano de 2024, algumas denominações, algumas regiões do mundo fazem esse costume, mas aí está o verso 16, dizendo tudo, que quando a gente se converte ao Senhor, aí já o véu é retirado, porque Cristo é maior do que Moisés. Então, para com Cristo, não precisamos de um véu. Não é obrigatório ter um véu ou não precisa de um véu, é opcional. O que está tirando aqui essa questão do véu já é o véu do pecado, o véu do nosso egoísmo, das nossas próprias vontades. Esse véu tem que ser tirado. Agora, já essa questão de estar com Cristo, aí já é tudo conforme o seu querer. No sentido que no verso 17 complementa também que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então aqui a gente está falando também a questão sobre o livre-arbítrio que Cristo nos dá, que isso é um ponto, né, Leila, que nos leva a muitos outros caminhos aqui no programa de hoje. Isso mesmo. Então, o Senhor, Ele nos dá o espírito de liberdade. Agora, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, tá? Deus nos dá a liberdade de escolhermos, sim, mas o caminho certo. Mas isso, você não pode abusar dessa liberdade, tá? O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor tem liberdade. Caro ouvinte, você tem liberdade para ouvir o que nós estamos falando aqui, ou se também não quiser ouvir. Você tem essa liberdade, mas também nós não devemos abusar dessa liberdade, porque, como todos nós, como ele diz no verso 18, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Então Deus está perguntando para você, você quer usar essa liberdade para o seu próprio bem ou para o seu próprio mal? Ele diz que como por um espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados. E de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Para ficar bem mais fácil de você entender. Você levanta e vai ao espelho, aí você vai lavar o rosto e se olha no espelho. Ali você pode ver a sua própria face, o seu próprio rosto, porque você usou essa liberdade de ver seu próprio rosto. Ou você pode olhar para o espelho e ver a face de Jesus. Agora, eu não estou dizendo literalmente a face de Jesus, viu, gente? Mas eu quero dizer que você olhar para você e você olhar, poxa, eu sou assim. Eu sou uma pessoa em que eu minto, em que eu traio, em que eu adultero. É isso que você deve olhar para o interior de suas atitudes. Ou você olha no espelho e vê o rosto de Jesus, que é manso, calmo, humilde, honesto, gentil com as pessoas, que vai muito mais além do que você mesmo. É por isso que Paulo, em outras cartas, ele disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então a semelhança de Jesus na vida de Paulo era em seu testemunho, em sua vida. Então, da mesma forma como nós nos olhamos do espelho, nós devemos enxergar não somente o nosso rosto físico, e também não só as nossas características, porque nós somos pecadores, mas nós devemos olhar a glória de Jesus e olhar para essa pessoa que é você e dizer assim, poxa, eu me pareço com Jesus. Por quê? Porque você tem as mesmas atitudes que Jesus. A Bíblia diz lá em João, lá em 1 João 2, que aquele que acredita em Jesus ande como ele andou. Ou seja, tem as mesmas atitudes que ele teve, tem as mesmas palavras que Jesus teve. Então é isso que Paulo está querendo dizer, que Deus é Espírito, e esse Espírito quer habitar dentro de nós. Por isso que Paulo fala tanto do coração, no nosso interior, na nossa mente, porque é aí que começa a transformação. E aí eu pergunto para você, como você está usando a liberdade que Deus te deu? Quais são as atitudes que você tem quando você usa a liberdade que Deus te deu? Para o bem ou para o mal? Para mostrar suas atitudes ou mostrar as atitudes de Cristo? E o interessante é que no próprio verso 18, que é um dos versos mais
impactantes aqui do capítulo 3, né? E todos nós que com a face descoberta, algumas Bíblias, né, tem contemplamos, mas algumas Bíblias têm a palavra refletindo, né? Então, assim como a face descoberta, refletimos a glória do Senhor. Então é como se a gente olhasse no espelho, como você bem falou, mas o espelho de algumas pessoas está muito sujo. Está embaçado. Está embaçado. E precisa ser limpado para ver justamente a glória do Senhor e o que? Ser transformado. Então precisamos olhar para o nosso interior, tirar todo esse embaçado, toda essa sujeira, ver a face do Senhor, ser transformado através da santificação, e isso vai transformando de glória em glória, de acordo com o verso, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu até diria, Evandro, que essa questão de estar embaçado, de você não enxergar direito, eu poderia até dizer que seria um pecado. Isso. O pecado não faz com que você não enxergue, né? Ou seja, que você precisa limpar o espelho, que você precisa olhar para si. Isso, então é a questão de tanto você refletir e se limpar, mas também de refletir para o próximo. Então aqui entra a questão do amor de Cristo, né? Então, para encerrar aqui minha fala, é que o amor de Cristo nos constringe, né? Constringe, no caso, o qual a Bíblia fala, né? A gente peca e Deus é tão amoroso que mesmo assim nos dá o perdão. Então, à medida que recebemos o perdão, mais e mais esse vidro vai se limpando e vamos sendo transformados, igual subindo uma escada, de degrau em degrau, degrau em degrau, até que chega uma hora que somos totalmente transformados e refletimos a glória de Cristo e também contemplamos a face de Cristo. Muito bem, e é isso que nós devemos fazer. Ser a carta que o povo precisa ler, ser a luz que o mundo precisa enxergar. E essa luz não vem de nós, essa luz é de Jesus. Então, a prova do perfil de cada um de nós é essa mudança. Qual é o seu perfil? Você muda? Você realmente tem a vontade de mudar? Deixa eu aqui contar para vocês e para você, Evandro, uma história do que aconteceu. Olha, uma história bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que diz o seguinte, ó. Haviam 8 enfermeiras que foram assassinadas em Chicago. Faz algum tempo no apartamento onde viviam. A única sobrevivente, agitada, descreveu as características do assassino ao desenhista da polícia. Escondida debaixo de uma cama, ela pôde observar detalhes do agressor. O retrato falado foi espalhado pela cidade, entre policiais, nos hospitais, terminais do metrô e aeroporto. Não demorou muito, um médico que atendia em um pronto-socorro ligou para os detetives, dizendo que estava tratando de um sujeito que se parecia com o homem do desenho. Assim, o rapaz chamado Richard Speck foi preso e posteriormente condenado. Centenas de desenhistas forenses, com a ajuda de computadores, hoje trabalham em centrais de polícia em todo o mundo. São cada vez mais utilizados como poderosos aliados da lei, compondo perfis que facilitam a identificação de pessoas procuradas. Retratos falados normalmente descrevem a fisionomia de criminosos. O Novo Testamento também apresenta um retrato falado. Porém, ele não descreve o perfil de procurados pela polícia. Pelo contrário, fornece características, linhas e contornos que identificam os discípulos de Jesus. Os cristãos são marcados por fé e conversão, reúnem-se na igreja, são dirigidos pelo Espírito Santo e permanecem em Cristo. Agem como luz e sal, manifestam na vida o fruto do Espírito, que se desdobra em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A mais importante característica deles, segundo Jesus, é o amor. Nisto, Jesus disse: conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Está em João 13:35. Essa é a essência do caráter cristão, que Deus espera ver reproduzido na igreja, em você. Muitos gostam de insistir em insignificantes atos do desempenho humano, como se esses fossem os traços mais importantes do perfil cristão. A dieta alimentar é um bom exemplo, embora recomendável em si, não é o centro do ensinamento bíblico. Então, muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter divino. Ser moralista é infinitamente mais fácil do que seguir a Cristo de fato. Então, o que nós aprendemos de tudo isso? De que eu e você somos o perfil que Cristo quer colocar no mundo. Deus poderia mandar anjos, não é, Evandro? Deus poderia colocar os seres celestiais para estar nesse mundo. Com certeza dariam muito mais testemunho e muito melhor do que nós, seres humanos. Mas Ele chamou a mim e a você. E justamente para transformar o nosso caráter. Então, de todas as formas, se alimente, se vista, se comporte, fale, tenha os frutos do Espírito na sua vida e deixe Jesus dominar as suas atitudes, as suas vontades, os seus desejos. E sabe por quê? Para o seu bem espiritual? Sim, mas também para que você seja testemunha viva por onde você passar. E que assim as pessoas possam apontar para você e dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa mensagem, que possamos ser carta lida do Senhor, que possamos transmitir, mostrar para as pessoas que somos verdadeiramente servos de Cristo e que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Que enquanto mais a gente busca o Senhor, mais e mais estamos sendo transformados. E a mensagem é que você reflita a mensagem de Cristo, reflita a glória de Cristo, mas que também você veja também a glória de Cristo, no sentido espiritual através da fé. Exatamente. Então, Evandro, para concluir, assim como a gente viu aqui na história, o moço, o bandido, foi identificado pelas características que uma moça descreveu. E aí eu pergunto a você, quais são as características que as pessoas estão descrevendo de você? Não é? Caro ouvinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos ouvir aqui a mensagem do pastor Michelson Borges. Logo em seguida, mais uma música que fale ao seu coração, e que logo em seguida nós vamos voltar e orar por você. Então aproveite os momentos finais desse programa. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar nas lições que vêm do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E mais uma vez Paulo expressa seu afeto, seu amor pelos irmãos de Corinto. Eles eram para ele carta de recomendação escrita no coração. Para Paulo, os irmãos convertidos em Corinto, fruto do seu trabalho, eram realmente a maior carta de recomendação que ele poderia apresentar às pessoas. Nos versos 4 e 5, por intermédio de Cristo, temos confiança e suficiência. Podemos enfrentar este mundo sabendo que Deus nos fortalece. Verso 6, o legalismo mata. O motivo certo para cumprir a lei de Deus deve ser o amor. A letra, ou seja, o legalismo, a obediência formalista da lei, mata a vida espiritual, torna a religião um fardo. O Espírito traz vida e nos ajuda a cumprir a lei pelo motivo certo, ou seja, pelo amor que temos ao legislador, o nosso Deus, o nosso Criador. Nos versos 9 a 11, vemos que o sistema mosaico, o sistema estabelecido nos tempos de Moisés, foi uma bênção, afinal, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Evangelho é superior, pois se trata do cumprimento de tudo o que foi anunciado e prefigurado.
13 e 16, vemos que o véu foi usado por Moisés para cobrir a glória de Deus que resplandecia em seu rosto quando desceu do Monte Sinai. Aqui, Paulo usa isso como metáfora, como uma analogia para o assunto que ele está tratando. A glória do rosto de Moisés se desvaneceu. A glória que vem por meio de Jesus é permanente. Verso 17 diz: o Senhor é o Espírito. Mais uma vez encontramos aqui na Bíblia uma evidência da divindade do Espírito Santo. E quem vive sob a direção do Espírito Santo é livre. Essa é a verdadeira liberdade do pecado, da condenação, da culpa. Verso 18 conclui o capítulo dizendo que quando mantemos comunhão com Deus, o Senhor, Espírito Santo, vai nos transformando à semelhança dele. Permita que o Espírito Santo mude a sua vida, transforme o seu coração e o modele à imagem e semelhança de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia e na presença do Senhor Deus, o Espírito Santo. Cultura Novo Tempo FM. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem muito breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ao que esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eternal, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Pois tenho a Cristo no coração. E aí? Você vai contar ao mundo que é cristão? Você vai contar ao mundo que é cristã? Você vai contar ao mundo que Cristo vem e que vem muito em breve buscar os seus? Então, que a música que nós acabamos de ouvir traga paz ao seu coração, esperança, mas também um propósito. Que a mensagem de hoje de 2 Coríntios capítulo 3 lhe traga também um objetivo, que de glória em glória você seja transformado, que você seja transformada na própria imagem de Jesus. Que suas atitudes falem muito mais do que as suas palavras. E muitas vezes a gente pode até falar o que é, o que deseja ser, mas nas nossas atitudes é que falam muito mais. Então, que eu e você tenhamos o propósito e o objetivo de sermos transformados em Cristo Jesus. Que, como nós vimos aí no livro de 2 Coríntios, no último versículo disse que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por um espelho. Contemplar o quê? A glória do Senhor. E por contemplar essa glória, nós somos transformados à própria imagem. Então, se permita ser transformado, se permita ser transformada por Cristo.
E aí você olha para você mesmo e pergunte: o que eu preciso ser transformado? Será que você é uma pessoa muito impaciente? Será que você é uma pessoa rancorosa, que guarda mágoa, que não sabe perdoar, que não é fiel, que mente? Nós estamos deixando bem claro que nós devemos chamar o pecado pelo nome. Por quê? Porque o pecado nos envergonha. E assim tomar uma atitude. Eu não sei qual é a mudança que você precisa tomar, mas Deus sabe e você sabe. Então coloque sua vida nas mãos de Deus e deixe Ele transformar você para que você seja muito mais semelhante a Ele. E que quando Jesus voltar, Ele vai ver um rosto semelhante ao dele. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus cuide de você, que você tenha um ótimo sábado na sua companhia e que você tenha uma semana feliz. Fique com Deus e não esqueça que busque a Jesus enquanto se pode achar, porque logo, logo Ele vai voltar em glória. Até lá, permaneça firme nos caminhos do Senhor, sendo transformado, sendo transformada. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa, se assim Ele nos permitir. Bom, irmãos, já sabem, né? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o quê? Justamente, o Senhor está conosco. Essa é a mensagem principal. Não temas, Deus é conosco, irmão. Então quero agradecer a você que está nos acompanhando. Vá no YouTube, digite Novo Tempo Santa Cruz. Lá tem todos os programas anteriores. Nesse momento eu quero orar por você. Nesse momento eu quero orar por toda a cidade de Santa Cruz para que o Espírito Santo cuide da gente, nos abençoe e que a cada dia nós possamos buscar mais a Cristo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo programa de hoje, obrigado por estudarmos a Tua Palavra. Queremos te agradecer, Senhor, e te pedimos que nos ajude a refletir mais a glória do Senhor. Nos ajude a buscar mais a glória do Senhor. Queremos buscar, Pai, a Tua face e não a Tua mão, Senhor. Queremos nesse exato momento orar por essa casa. Queremos orar para que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Oramos por todas as autoridades, governantes, vereadores e todos os policiais e etc, Senhor. Abençoe todas as autoridades para que cuidem melhor da cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.